Olá a todos, continuando aqui com o nosso de Kitzur Shulchan Aruch. A gente chega agora na Halakha Het. Fala o Kitzur Shulchan Aruch, Noagim lirshom et hasakin amiyuchad lemachalei chalav, vechen kol klei chalav shelo yavou lidei chiluf. Uma das halachot derivadas da separação entre carne e leite é que deve-se ter dois jogos de talheres, um jogo de talheres para carne e um jogo de talheres para leite. Como vamos ver nas próximas halachot, não somente é proibido comer carne com leite, mas também quando o gosto da carne ou o gosto do leite está absorvido em algum outro alimento ou em algum outro utensílio, também não se pode usar ele com o segundo tipo. Ou seja, digamos que eu faço uma sopa de frango. Mesmo que eu tire o frango, já que no caldo da sopa tem gosto do frango, essa sopa é considerada como se ela fosse de carne. Consequentemente, eu não posso comer ela com leite, eu não vou poder comer leite depois de tomar essa sopa. Ou seja, mesmo que eu não esteja comendo o frango em si, ou a carne em si, é proibido comer o que absorveu o gosto. Isso é válido tanto para alimentos quanto para utensílios. Então, se eu cozinhei carne numa panela, essa panela se torna uma panela de carne porque ela tem o gosto de carne absorvido nela. Eu não posso cozinhar nessa panela leite, e se eu cozinho alguma outra coisa, por exemplo, parvo, faço um arroz nessa panela, a gente vai ver situações diferentes quando eu posso comer isso com leite e quando eu não posso comer. Porque não só a carne é proibida de ser comida junto com leite, mas também o gosto da carne absorvido em outros alimentos ou em outros utensílios. Por isso, deve-se ter um jogo de talheres para carne e um para leite. Uma faca usada para cortar carne, não posso usar ela depois para cortar leite. Mais pra frente a gente vai ver também o que acontece sem querer. Eu peguei uma faca de carne e cortei algo de leite, quando isso é permitido, quando é proibido, o que fazer com a faca, o que fazer com o queijo, por exemplo. A gente vai ver essas halachot um pouco mais pra frente, mas lechatchila, no começo, a priori, a gente deve separar entre dois grupos de talheres. Aqui o Kitzur Shulchan Aruch traz que se costuma fazer um sinal nos de leite para saber qual é o de leite, mas hoje em dia o mais comum é que realmente os talheres de carne, os talheres de leite, eles têm formatos diferentes. Eles têm detalhes diferentes ou algo do tipo. Ele está falando numa época em que só tinha um tipo de talheres, você não podia escolher estilos diferentes, etc. Então se costumava marcar o de leite. Todo mundo sabia o que tinha uma mancha, o que tinha alguma marca, esse era o de leite. Mas hoje em dia, de novo, a gente tem vários tipos, várias opções de estilos de talheres. Então se tem um grupo de talheres para leite e um grupo de talheres para carne. Halakha tet. Achal basar ou afilo tavshil shel basar lo yochal machalei chalav ad sheishe 6 shaot. Como vimos, a proibição da Torá é de comer carne com leite que foram cozidos juntos, mas Rabanan Echmiru, Rabanan rigoraram e proibiram também comer eles separados. Então, alguém que comeu carne, ele não pode comer leite. Com relação a comer carne depois de ter comido leite, a gente vai ver isso mais pra frente, mas aqui o Kitzur Shulchan Aruch está tratando, alguém que comeu carne, ele não pode comer leite. Essa halakha já aparece na Gemara. A Gemara conta que, assim disse Marukva. Marukva fala, olha, o meu pai, ele fazia algo especial. O meu pai, se ele comia carne em um dia, ele só ia comer leite no dia seguinte. Eu não faço tanto, assim conta Marukva. Se eu como carne em uma refeição, eu não vou comer leite até a próxima refeição. Não vou esperar 24 horas, não vou esperar o dia inteiro, mas de uma refeição para outra, eu sim espero. Agora, Marukva na Gemara não falou o tempo que deve se esperar entre carne e leite. Ele simplesmente falou que, olha, se alguém comeu carne, ele só pode comer leite na próxima refeição. Como ele não falou o tempo específico, discutiram os Rishonim quanto tempo realmente eu tenho que esperar entre carne e leite. O mais famoso, que é o mais comum, que essa é a halakha de forma geral, é a opinião do Rambam. O Rambam fala, olha, geralmente entre uma refeição e outra se espera 6 horas. Alguém que tomou café da manhã às 7 da manhã, ele vai comer à 1 da tarde. Alguém que almoçou 1 da tarde, ele vai jantar às 7 da noite. 6 horas é o tempo médio entre uma refeição e outra. Então, uma pessoa que comeu carne, ele deve esperar 6 horas para comer leite. Outros Rishonim escreveram, por exemplo, o Tosso traz que não precisa esperar 6 horas. O ponto de Marukva é que eu não posso, na mesma refeição, comer carne e leite. Então, se, por exemplo, eu fiz uma refeição de carne, fiz Birkat Hamazon, acabou a minha refeição de carne, já posso comer leite. Marukva simplesmente disse que eu não posso, na mesma refeição, comer carne e leite. Mas se eu tiver feito Birkat Hamazon, já está ótimo. Eu comi carne, acabei a refeição, fiz Birkat Hamazon, já posso comer leite. E temos entre essas duas opiniões, algumas opiniões que dizem para esperar 1 hora pelo menos, fazer Birkat Hamazon, esperar 1 hora é meio que uma
uma pshará, um meio termo entre o Tosfot e o Rambam. Tem lugares que costumam esperar 3 horas. Já entre os Rishonim temos algumas opiniões de quanto esperar. Então basicamente temos 4 opiniões entre os Rishonim: ou esperar, fazer Birkat Hamazon e pode comer leite, Birkat Hamazon esperar 1 hora, 3 horas ou 6 horas. Essas são as opiniões que a gente encontra nos Rishonim. Na Halachá, o Shulchan Aruch escreve que a gente deve fazer como o Rambam, de esperar 6 horas. O Remá, assim traz, pelo costume dos Ashkenazim, ele traz que tem gente que costuma só fazer o Birkat Hamazon e já pode comer leite. Porém, o costume mais comum, assim traz o Remá, é de esperar 1 hora depois de ter comido carne. Ou seja, depois que a pessoa comeu carne, faz Birkat Hamazon, 1 hora depois já pode comer leite. Mas mesmo o Remá, mesmo trazendo esse costume, o Remá fala que o ideal, o mais correto a fazer, é realmente esperar 6 horas. E esse é o costume mais famoso hoje em dia. A grande maioria das pessoas costuma esperar 6 horas entre carne e leite. 6 horas é a partir do último momento que a pessoa comeu carne. Então, se alguém estava comendo carne na Seudat Shabbat, por exemplo, de dia no almoço, e ele ainda teve sobremesa, ficaram conversando, fizeram Birkat Hamazon, o cálculo de 6 horas é do momento em que ele acabou de comer carne, não do Birkat Hamazon que ele terminou a refeição, é o último momento onde ele comeu carne. Um dos costumes famosos também é o costume que em parte da Europa, principalmente no lado oeste da Europa, se costumava esperar 3 horas. Quem tem esse costume de casa, obviamente, ele pode continuar seguindo, mas alguém que não tem um costume como esse de casa, ele busca um costume para saber exatamente quanto tempo esperar entre carne e leite, se espera 6 horas. Outro ponto que aparece com relação a essas 6 horas é se será que eu preciso esperar 6 horas completas ou não. Porque no Meir, em um dos Rishonim, aparece que se espera 5 ou 6 horas. Então, já que ele escreveu 5 ou 6 horas, muitos posquim falam, olha, não precisa de 6 horas completas. Se eu esperar 5 horas e pouco, 5 horas e meia, isso daqui já é suficiente. Então, aqui a gente realmente encontra alguns posquim que dizem que caso tenha passado já 5 horas e pouco, ou 5 horas e meia, a pessoa não tem exatamente certeza quantas horas passaram, se passaram 6 horas completas ou não. Se já passaram 5 horas e meia ou a pessoa não tem como esperar, ele está com muita fome, não tem como esperar, não vai ter comida depois, ele precisa comer agora, então se já tiverem passado 5 horas e meia, já é suficiente. Uma história interessante que aparece é o Hatam Sofer. O Hatam Sofer quis lechadesh, ele quis inovar que se a pessoa dormiu, não precisa esperar mais nada. Ou seja, se a pessoa comeu carne, fez uma refeição de carne, fez Birkat Hamazon, fez Bracha Achroná, acabou a refeição, foi descansar, dormiu meia hora, 1 hora, quando ele acorda já pode comer leite, porque o fato dele ter dormido separa de forma clara entre a refeição de carne e o de leite. Agora não falou para esperar um tempo específico, falou que precisa de uma separação. Também durante a noite, quando a pessoa está dormindo, a digestão é mais rápida, então poderia comer direto. Porém, o livro Tivot Ve'Hagot, do Moshe Sternbuch, ele traz essa opinião do Hatam Sofer e conta que o Hatam Sofer próprio quis fazer isso na prática. Então, o que ele fez? Ele comeu carne na hora do almoço e antes de descansar um pouco, ele preparou um café com leite, deixou ali do lado da cama, coberto, para quando ele acordasse tomar um café com leite. 2 vezes ele tentou fazer isso, nas 2 vezes o café com leite dele caiu. Então, ele entendeu que isso daqui não era para ser feito, que essa inovação que ele quis falar, que ele quis trazer de que se a pessoa dormiu já pode comer leite, que aparentemente isso daqui não está certo e consequentemente não dá para se basear nessa questão. Mais alguns pontos talvez ligados a essa questão. Por que justamente de carne para leite a gente tem que esperar 6 horas? Então aparecem 2 opiniões nos Rishonim, ou porque pedacinhos de carne ficam presos entre os dentes, ou porque o gosto da carne leva muito mais tempo para digerir, a gordura da carne leva mais tempo para digerir e fica muito mais tempo na boca da pessoa, no intestino, então precisa se esperar 6 horas. Quando a gente vai mais para frente, tem quem diga também que tipos de queijos que são muito fortes, que eles são mais duros, mais envelhecidos, têm um gosto muito forte, também precisaria esperar 6 horas depois deles para comer carne. Mas mais para frente a gente trata deles. Agora, baseado nessas 2 opiniões, fala que Shulchan Aruch, ve'aloes letinok tzarich gam ken lemtin, alguém que ele quer mastigar um pedacinho de carne para dar para a criança comer, para ficar um pouquinho mais mole. Mesmo que ele não tenha comido a carne, já que ele mastigou e consequentemente pode ser que pedacinhos de carne ficaram presos no dente, ele tem que esperar 6 horas. Então alguém que, por exemplo,
só mastigou um pouquinho de carne para ver como estava o gosto, se estava bom, ou para dar para a criança comer, ele já precisa esperar 6 horas. Porém, alguém que experimentar um pouquinho de sopa e cuspir logo depois, já que não tem pedaços de carne, a pessoa cuspiu isso logo depois, ele não ficou bessaré, ele não ficou de carne, não precisa esperar 6 horas. אף על פי ששעה קשור, אם מצא בשר בין השניים צריך להסירו, אבל לא צריך להמתין אחר כך, רק יקנח את פיו וידיחו, דהיינו שיאכל מעט פת, ויקנח בו פיו וגם ידיחו במים או בשער משכין. Caso a pessoa tenha comido carne, ele esperou 6 horas, foi comer leite, e ele viu que tinha algum pedacinho de carne na boca dele ainda, entre os dentes, alguma coisa, ele precisa tirar isso, mas não precisa esperar mais 6 horas. Ele tira esse pedacinho de carne para não ter carne e leite dentro da boca, mas essa carne que ficou na boca por mais de 6 horas, ela já não é mais considerada carne, então logo depois ele já pode comer leite. Mais algumas questões assim um pouco interessantes. O que acontece se alguém comeu carne e ele esqueceu, pegou alguma coisa de leite, fez a brachá e lembrou que ele não podia comer leite. Agora o que ele faz? Se ele fez a brachá, essa brachá que se ele não comer a comida de leite que ele tem na frente dele, vai ser uma brachá levatá, uma brachá em vão. Que ele faz nessa situação? Então alguns posquim escrevem que pelo menos experimenta um pouquinho, só para brachá não ser em vão. Outros posquim escrevem que já passou 1 hora pelo menos, já que a gente encontra uma opinião que diz que 1 hora já é suficiente, se passou 1 hora pelo menos, ele já pode experimentar essa comida de leite que tem na frente dele. Bezerra Hashem, em breve a gente continua com as alachot. Até mais.